Cara, às vezes a oportunidade está ali na sua frente. E se você é uma pessoa que você entende daquele negócio que você tá mexendo, se a oportunidade está na sua frente de verdade, você não pode deixar passar, você tem que pegar, cara. Vamos à pergunta do dia. Qual foi a lição mais cara que o mercado já te ensinou? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, mercado, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Aqui a gente está falando de mercado, não o mercado financeiro. Mercado de trabalho, né, e tudo mais. Trabalhar por conta própria, esse tipo de coisa. E é isso que eu estou falando. Eu estava contando ontem no vídeo aqui para vocês como que foi alguns erros que custariam caro, mas não apareceram no extrato. Ou seja, no final das contas, eu acabei não cometendo esses erros. Pela interferência do meu pai, que me ajudou demais dentro da minha história aí até hoje. Agora, um outro negócio que aconteceu comigo também, dentro dessa mesma perspectiva aí, ó, que pode custar caro ou às vezes não custa tão caro. Olha só para vocês verem. Se você entende do negócio, vou falar do meu negócio particular aqui, que é de construção, tudo mais e tal. Se você consegue pegar a visão da coisa. Olha só, esse negócio aqui que aconteceu. Eu tava lá, passando aqui numa avenida da minha cidade aqui, no lugar da avenida que não é tão, não era nessa época lá, tão bom assim, sabe? E tinha uma pessoa lá colocando a placa de vende-se naquela hora, sabe? Eu tô falando de um negócio que deve ter acontecido mais ou menos lá pelo ano de 2000, 2001, então já tem tempo. Mas olha o que é quando você consegue ter a visão do negócio que você já está inserido nele, que você entende o assunto do qual você está falando ali, no negócio do qual você está envolvido. O cara tava colocando a placa de vendas na hora. Aí eu parei o carro, tava passando lá, olhei o lote, falei, esse lote aí como é que é e tal. Aí me explicou, ó, o lote é aqui, a frente é essa, tal, tem isso, tem aquilo. Me explicou tudo. Ele era um lote que ele não era assim tão bom de se construir. Porque ele era um lote muito íngreme. Mas dava para fazer. Então vejam, minha experiência já me falava que dava para fazer. Ou seja, eu tinha que ter um respeito pelo lote, mas não precisava ter um medo excessivo, que eu via que dava para fazer. Era na avenida. E aí eu peguei e falei, mas quanto você está pedindo? Eu lembro dos números toda a época. E quanto você está pedindo? Ele falou, estou pedindo 22. Aí ele falou assim, estou pedindo 22. Eu peguei e falei com ele assim, você aceita 20? Que eu já, tipo assim, na hora, veja, olha pra você ver o que é a oportunidade. Na hora que ele falou 22, eu sabia que 22 estava barato já. Sabe? Eu sabia que 22 estava barato. Na minha cabeça, o preço lá naquela época lá atrás seria tipo assim, 50, sabe? Pelo tamanho do lote, pelo que o lote era. Aí beleza. Virei pro cara, falei, você aceita 20? Ele falou assim, 21. Eu já estiquei a mão e falei assim, é meu. Na hora já. Pode tirar a placa, já falei com ele. Pode tirar a placa. Aí, mas como é que não vão fazer? Que não sei o que e tal. Falei, vamos. Você tem a documentação dele? E aí, novamente, falando pra vocês, a importância de você entender o negócio. Ele falou, tenho. Eu falei, então vamos lá no cartório, tirar a certidão de registro, ônus e ações. E se tiver tudo ok, aí o lote é meu. Aí eu fui no cartório com ele e tal, a gente pediu as certidões. Certidões demoravam uns dias para sair, a gente esperou, tudo mais e tal. Ele, como já estava alinhado comigo, ele tirou a placa, teve a confiança em mim de tirar a placa. E aí tirou a placa, tudo mais, e esperamos alguns dias, comprei por 21 esse lote. E olhem só, acabou que esse lote em si não foi um lote onde eu fui construir nada, nem nada. Porque como ele era uma construção mais difícil, eu fui deixando ele um pouco de lado. Mas eu tinha o plano, sim, de construir nele quando fosse a ocasião. Mas aí acabou que surgiu um outro negócio para mim no meio do caminho. E eu acabei desfazendo dele. Mas foi um negócio, assim, excelente. Então, são lições caras que o mercado te ensina. Outra aqui que eu tô lembrando agora. Olha só, isso aí foi mais lá no ano de... Eu era mais novo.
Então, a primeira construção que eu fiz foi uma construção que ficou muito boa e tudo mais. Eram 3 pequenos galpões. Peguei e aluguei. Aí, tipo assim, terminou de fazer, graças a Deus, já apareceu gente para alugar. Aí apareceu gente e tudo mais. Ficaram lá vários anos. E o negócio foi subindo de preço. O imóvel foi aumentando de preço e tal. Chegou um determinado momento que apareceu gente para comprar. Inclusive, aqui a gente está perto da fábrica da Fiat aqui em Betim. Os caras que apareceram para comprar eram caras italianos. Então, assim, eu não sei exatamente qual era a ligação deles com a fábrica, mas era alguma coisa ligada a essa questão da fábrica lá. Aí eu fui conversar com os caras, tudo mais e tal. E foi uma lição muito cara, porque vejam bem, o preço que era o preço de mercado naquele momento já era muito mais do que se você juntasse o preço que eu tinha pagado no lote na época com mais o preço do que eu tinha gasto para fazer a construção. Então eu fiquei assim super animado, sabe? Com o preço que eles estavam me oferecendo. Porém, eu dei uma pesquisada no mercado na época e ainda não era o preço de mercado. Ou seja, ainda estava barato, sabe? Ainda estava barato pelo que o mercado era na época. E se a hora que eu pegasse o dinheiro deles, eu teria que repor o imóvel. Ou seja, eu teria que comprar outro lote, fazer outra construção, tudo mais e tal. E ainda seria vantajoso, ainda daria para fazer o imóvel um pouco melhor ainda? Sim, mas não muito melhor. Vocês lembram a regra que eu falei para vocês se você for vender um imóvel que você o construiu? Qual que é a minha regra? Se foi um imóvel que você construiu bem feito, que tem um valor bom e tudo mais e tal. A regra é essa aqui. Você pega e você tenta vender por 2 vezes o que é o valor que seria para você fazer outro. Então, por exemplo, vamos criar uma imagem aqui. Se o seu lote, se o seu negócio você gasta, para fazer outro igual, você gasta 100. Para fazer outro igual, não é para comprar outro igual, não, presta atenção. Para fazer outro igual, você gasta 100. Ou seja, para você ir lá comprar um lote e fazer um outro. Vamos supor que você compra um lote, vai custar 60, você vai gastar mais 40 para fazer outro igual. Você gasta 100 para fazer outro igual. Então o preço de você vender o seu é 200. Entendeu? Porque você vai fazer 2. Se você não conseguir vender por 200, você pode vender um pouco mais barato ainda? Pode. Mas nunca abaixo de 150. Nunca abaixo de 150. Ou seja, nunca abaixo do que seria 1,5 vezes o valor que você gastaria para fazer outro igual. Porque aí você vende e você faz 1,5. Entende? Se você vendeu, por exemplo, um galpão que tem 300 metros, depois você vende e você faz um de 450, faz um de 500. Se você vender por 2 vezes, você faz um de 600, entendeu? Faz um de 800 metros. Ou seja, muito melhor. Então o que ocorre? Essa é a regra. Aí, lá nessa situação, voltando então à situação lá atrás. Lá nessa situação, estava na situação que eles tinham que estavam oferecendo, mas o preço estava abaixo ainda do que era o preço de mercado na época ali. E fugia dessa regra minha. Ou seja, não dava para fazer nem 1,5. Dava para fazer 1,4 mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. 1,4. E aí, como eu era novo ainda na época, eu não tinha experiência, eu quase aceitei, mas eu rejeitei. Rejeitei, falei, não, pra mim dessa vez não dá não e tudo mais e tal. Com a dor no coração assim que eu rejeitei. E aí rejeitei tudo mais e tal. E fiquei chateado. Resultado. Algum tempo depois, tipo assim, 3 anos depois, alguma coisa nesse sentido assim, eu consegui fazer a mesma venda desse mesmo imóvel por um valor que era o dobro do que os caras estavam oferecendo lá nessa época, 3 anos atrás. E o que eu consegui construir com esse valor foi, sim, 2 vezes o valor, o que era aquele imóvel lá. Então vocês vejam que a lição que fica é essa. Se o negócio não está dentro da sua regra, não vai.
Tem a sua regra tem que ser clara. E lógico que ela tem que ser lógica também, né? Não adianta você criar uma regra, por exemplo, eu não vou criar uma regra aqui falando assim, não, eu vou fazer um negócio que tem que dar 5 vezes mais. Porque aí não existe, tô fora do mercado, entende? Eu tô criando uma regra burra, digamos assim. Né? Então não adianta, tem que ser uma regra lógica, uma regra que está dentro da realidade. Você tem que se colocar dentro da realidade. Mas uma vez que você se colocou dentro da realidade, aí sim, cara, fique nas suas regras, igual lá eu fiquei na minha regra. Nessa época eu já tinha uma regra, essa regra, né, que era de 2 vezes, que já tinha, ou então, no mínimo, 1,5 vezes, que essa regra tinha sido passada para mim por uma das pessoas que me orientou lá quando eu era mais novo, então eu já obedecia a isso. Aí eu fiz a conta, não dava, segurei. Foi bom, porque o galpão continuou alugado lá os outros anos que se passaram. E quando chegou mais na frente, eu vendi, e aí sim era 2 vezes o valor, e aí sim deu para fazer um negócio legal mesmo, top. Então, a resposta dessa pergunta fica sendo essa. Tá bom, meus amigos? Vamos relembrar a pergunta aqui. Qual foi a lição mais cara que o mercado já te ensinou? Foram lições caras? Sim. Porém, que eu não paguei o preço. Eu só vi o preço. Só vi lá que tinha sido caro, né? Mas, graças a Deus, eu consegui ficar do lado certo da coisa. Tá bom? Vocês me falam nos comentários quais foram as lições mais caras que o mercado já ensinou para vocês. E fico aguardando até o próximo vídeo.